Seção 18. Instalações sanitárias. Artigo 126. Toda edificação deverá dispor de instalações sanitárias conforme o disposto na presente seção, em função de sua lotação e da atividade desenvolvida. Artigo 127. Os índices para determinação do número de pessoas serão os mesmos adotados na tabela para cálculo de lotação constante no artigo 125 desta lei, devendo ser descontadas da área bruta da edificação, para este fim, as áreas destinadas a garagens, além daquelas previstas nos parágrafos 2º e 3º daquele artigo. Artigo 128. As edificações destinadas a uso residencial unifamiliar e multifamiliar deverão dispor de instalações sanitárias nas seguintes quantidades mínimas. Inciso 1º. Casas e apartamentos. 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 chuveiro. Inciso 2º. Áreas de uso comum de edificações multifamiliares com mais de 2 unidades autônomas. 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 chuveiro. Artigo 129. As demais edificações deverão dispor de instalações sanitárias nas seguintes quantidades mínimas. Inciso 1º. Serviços de saúde com internação e serviços de hospedagem. 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 chuveiro para cada 2 unidades de internação ou hospedagem, e 1 vaso sanitário e 1 lavatório para cada 20 pessoas nas demais áreas, descontadas deste cálculo as áreas destinadas à internação ou hospedagem. Inciso 2º. Áreas de uso comum de edificações comerciais e serviços com mais de 2 unidades autônomas. 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 chuveiro. Inciso 3º. Locais de reunião. 1 vaso sanitário e 1 lavatório para cada 50 pessoas. Inciso 4º. Outras destinações. 1 vaso sanitário e 1 lavatório para cada 20 pessoas. Parágrafo 1º. Quando o número de pessoas for superior a 20, haverá, necessariamente, instalações sanitárias separadas por sexo. Parágrafo 2º. A distribuição das instalações sanitárias por sexo será decorrente da atividade desenvolvida e do tipo de população predominante. Parágrafo 3º. Nos sanitários masculinos 50% dos vasos sanitários poderão ser substituídos por mictórios. Parágrafo 4º. Toda edificação não residencial deverá dispor, no mínimo, de uma instalação sanitária, distante no máximo 50 metros, de percurso real de qualquer ponto a ser atendido, podendo se situar em andar contíguo ao considerado. Parágrafo 5º. Será obrigatória a previsão de, no mínimo, 1 vaso sanitário e 1 lavatório junto a todo compartimento de consumo de alimentos, situados no mesmo pavimento deste. Parágrafo 6º. Deverão ser providas de antecâmara ou anteparo as instalações sanitárias, que derem acesso direto a compartimentos destinados à cozinha, manipulação, armazenagem, refeitório ou consumo de alimentos. Parágrafo 7º. Quando, em função da atividade desenvolvida, for prevista a instalação de chuveiros, estes serão calculados na proporção de 1 para cada 20 usuários. Parágrafo 8º. Serão obrigatórias instalações sanitárias para pessoas portadoras de deficiências físicas na relação de 5% da proporção estabelecida nos inciso 1º, 3º e 4º do presente artigo, com no mínimo de 1, nos seguintes usos. Inciso 1º. Locais de reunião com mais de 100 pessoas. Inciso 2º. Qualquer outro uso com mais de 300 pessoas. Parágrafo 9º. Nos diferentes usos e atividades, as instalações sanitárias destinadas aos empregados quando exigidas, deverão ser sempre separadas das dos demais usuários. Parágrafo 10.
As edificações a que se refere a caput deste artigo, além de dispor das quantidades mínimas de instalações sanitárias previstas nesta lei complementar, deverão dispor, obrigatoriamente, de instalações sanitárias destinadas aos usuários, em local devidamente sinalizado. Parágrafo 11. Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior, as edificações que possuem instalações sanitárias em áreas comuns, tipo shopping centers, galerias, centros comerciais e similares. Parágrafo 12. As edificações que possuem instalações sanitárias em áreas comuns, como hipermercados, shopping centers, galerias, centros comerciais e similares obrigatoriamente serão dotados de fraldários, que deverão apresentar condições adequadas de acesso, segurança, privacidade, salubridade, saneamento e higiene em total conformidade com a legislação. Artigo 130. As instalações sanitárias serão dimensionadas em função do tipo de peças que contiverem, conforme a tabela seguinte. Tabela para dimensionamento. Vide publicação original. Parágrafo 1º. Os lavatórios e mictórios coletivos em coxo serão dimensionados à razão de 0,60 metros, 60 centímetros, por usuário. Parágrafo 2º. Quando se tratar de uma única instalação sanitária em unidade autônoma de edificação residencial multifamiliar, a área não poderá ser inferior a 3,00 m2.